Tudo bem? Como é que vocês estão? Firmes e fortes? Queridos, na nossa sequência de inquérito policial, na aula passada, iniciamos o estudo das características do inquérito policial e na nossa aula de hoje, meus queridos, nós vamos finalizar essas características, sempre primando pelos aspectos mais importantes na abordagem da matéria. Então, na aula passada, nós vimos que o inquérito policial ele é sigiloso, ele é escrito, ele é um instrumento e ele é dispensável. Então veja que dando sequência às características do inquérito, então nós temos que ele é um procedimento administrativo inquisitivo. Então veja que o inquérito policial, ele não é um processo judicial propriamente dito, de modo que as garantias constitucionais do processo, as garantias processuais penais do processo, ainda não necessitam serem observadas de maneira plena, porque nós ainda não temos processo, tá? Então veja que por isso nós atribuímos essa característica ao inquérito policial. Então veja, o inquérito ele não resulta em imposição de nenhuma sanção, de nenhuma punição. Trata-se de um procedimento preparatório. Por isso, nessa fase, nós dispensamos o contraditório e a ampla defesa. Então veja, lembra, princípio do contraditório. No contraditório, é dada a parte ré se pronunciar por tudo aquilo que é produzido durante o processo. Então, a gente tem uma prova, eu promotora, aquela prova, a outra parte deve ser dada a oportunidade de se manifestar. Isso é um contraditório. Agora, o princípio da ampla defesa, também processual, constitucional, porque é previsto na Constituição, significa dizer o seguinte, que ao investigado ou denunciado são dadas todas as ferramentas de defesa previstas na lei processual penal. Então, até na aula de princípios que eu dei para vocês, eu me recordo que eu falei em um exemplo que era o seguinte, o indiciado, o denunciado, embora estivesse assistido por um advogado, a defesa do advogado foi péssima. Não foi uma defesa técnica, de modo que essa defesa prejudicou o exercício da ampla defesa do denunciado. De modo que, nesse caso, lá naquele meu exemplo, o juiz o que ele fez? Determinou que o advogado fizesse nova defesa ou que o denunciado constituísse nova defesa, tendo em vista que, embora houvesse sido atravessada uma defesa pelo advogado, essa defesa ela não foi técnica, ela não efetivou o princípio constitucional da ampla defesa. Então vejam vocês que o momento do exercício pleno desses princípios constitucionais, processuais, penais, é o processo, não é a investigação, justamente porque o inquérito ele é inquisitivo. Então veja que no inquérito policial, tudo aquilo que foi produzido sem o contraditório e a ampla defesa, vai ser o quê? Vai ser repetido lá na fase judicial, com exceção de algumas provas que não se repetem, provas cautelares, algumas delas, que a gente vai ver depois. Mas veja que se, por exemplo, a vítima foi ouvida na fase policial, sem o advogado do denunciado, tudo bem, ela vai ser ouvida de novo na fase processual. Então, tudo aquilo que foi produzido e que pode ser repetido na fase do inquérito policial, vai ser repetido, vai ser produzido na fase judicial, justamente para que se submeta ao crivo do princípio do contraditório e do princípio da ampla defesa. Por isso, essa denominação de inquisitivo. Então, olha lá. A investigação preliminar, ela é concentrada na discricionariedade da autoridade policial. Não se confunde, por óbvio, com arbitrariedade. Então veja, o que é essa discricionariedade? Ora, o delegado de polícia, ele vai adotar aquelas diligências que ele entende que são necessárias para a elucidação dos fatos. Ele não vai adotar todas as diligências que estão previstas no Código de Processo Penal, na medida em que muitas delas, dependendo da natureza do crime, não vão ser eficazes. Então, por exemplo, o crime de estupro, eu não preciso determinar a realização de uma perícia grafotécnica.
Não é um crime de falsificação? Então veja que embora se tenham várias diligências que vão auxiliar na elucidação dos fatos, o delegado ele tem a discricionariedade de escolher aquelas diligências que ele entende serão cabíveis e eficazes na investigação que ele está presidindo. Muitas vezes também o promotor de justiça, que é o titular da ação penal, ele entende que alguma diligência nova deve ser adotada pelo delegado de polícia, ou ele entende que determinada diligência não foi eficaz, então por isso ele também pode requisitar alguma diligência que ele entender cabível. Por quê, professora? Porque ele é o dono da ação penal. Então ele é quem tem que se convencer da prova da materialidade e dos indícios mínimos de autoria para poder propor a denúncia criminal. Então, por isso que também, além do delegado de polícia, o Ministério Público pode requisitar algumas diligências, mas ele possui também essa discricionariedade, ok? Veja que, além de inquisitivo, o inquérito policial ele é informativo. Claro, nós vimos lá nas características, aliás, nós vimos lá na finalidade do inquérito. Ele serve para colher elementos de informação relacionados à autoria e à materialidade delitivas, tá? Do mesmo modo, o inquérito policial, ele é indisponível. Como assim indisponível? Pô, o delegado, ele tem discricionariedade no tocante à escolha de determinadas diligências para poder elucidar a prática do crime. Beleza. Agora, no entanto, quando o inquérito ele é instaurado, esse inquérito depois não pode ser arquivado pelo delegado de polícia. O delegado de polícia ele não tem essa atribuição de arquivamento do inquérito. Somente o magistrado pode arquivar mediante requerimento do Ministério Público. E esse é o teor do artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Agora veja, pessoal, que muitas vezes o que acontece? O delegado instaurou um inquérito, suponhamos assim, um crime de furto. Tá, a vítima não estava em casa, chegou em casa, a casa estava arrombada, levaram vários eletrodomésticos. A vítima foi à delegacia, narrou a ocorrência dos fatos, o delegado lhe instaurou um inquérito policial, mas ninguém viu quem entrou na casa, ninguém sabe quem entrou na casa. Embora ele tenha realizado várias diligências, ele não conseguiu localizar nem as coisas subtraídas e nem a pessoa que possivelmente poderia ter praticado esse crime. Então o que vai acontecer? O delegado ele vai relatar o inquérito. Pô, ele sabe que não deu em nada o inquérito? Ele sabe. Ele sabe que não foi capaz, que não foi possível identificar a autoria, o indício de autoria, embora tenha havido a prova da materialidade. Que o furto aconteceu, todo mundo sabia, houve um laudo de constatação de arrombamento, um laudo pericial. No entanto, não houve nenhum mecanismo, nenhuma forma. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial, você aí que está assistindo esse vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo promocional, é um vídeo de divulgação do nosso trabalho, que nós aqui da La Concurso montamos um curso super competitivo para você, um curso que eu tenho certeza absoluta que se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, e principalmente você cumprir seu dever de casa, você cumprir o personal coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, eu tenho certeza que você ficará super competitivo. O nosso curso online é super competitivo para a GPEM 2019, 120 dias de prazo de acesso. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Toda a aula acompanha um material PDF por apenas 10 parcelas de R$30. É isso mesmo, R$1 por dia você terá a chance aí de ser aprovado no concurso. Ó, papo reto, melhor custo-benefício do mercado. Meus amigos, minhas amigas, interessou? Clica aqui embaixo, tem um link, espero vocês. Tchau. Clique lá.